Dakota Alan Norris entrou no campus da escola secundária Westlake na primeira manhã de segunda-feira de outubro, com as mãos enterradas no bolso do casaco. Ninguém reconheceu o sobrenome Norris. E ninguém percebeu que a garota de cabelo castanho, preso com simplicidade e passos silenciosos, era filha de um homem cujo nome já havia sido pronunciado com respeito em todo o mundo. E Dakota queria que continuasse assim. Ela era apenas uma nova aluna. 16 anos, vinda de outro estado, o boletim dizia claramente: reservada, bom desempenho acadêmico, pouca interação social. Não se juntou ao grêmio estudantil. Não se inscreveu para nenhum time esportivo, e quando a professora apresentou a turma naquela manhã, ela apenas assentiu levemente com a cabeça. Westlake era uma escola conceituada. Campus amplo, paredes de tijolos vermelhos e placas das salas revestidas de bronze brilhante. Para muitos alunos, era um sonho. Para muitas famílias, um cartão de visita. Dakota não sonhava com nada. Ela só queria estudar em paz. Atravessar os anos do ensino médio sem deixar rastros. Mas Westlake não era um lugar onde se podia ser invisível com facilidade. Em apenas 3 dias, ela já conhecia 3 nomes que todos os alunos sabiam que era melhor evitar: Carter Sloan, Brent Hollister e Jace Maddox. Carter era alto, com cabelo castanho arrumado como em comercial de gel. Quando sorria, o sorriso se espalhava como se dissesse: eu mando aqui. Brent era a sombra musculosa que sempre aparecia ao lado de Carter. Ombros largos, risada estrondosa, olhar que varria os corredores como se estivesse escolhendo a próxima presa. Jace era pequeno e calado, mas seu celular estava sempre gravando, tirando fotos escondidas, fazendo lives. Boatos cruéis e estranhos sobre alguém quase sempre começavam perto de Jace Maddox. Dakota os evitava. Ela usava rotas alternativas entre as aulas, almoçava na biblioteca e não se sentava ao lado da mesma pessoa por mais de 3 dias seguidos. Não era por medo, mas porque sabia que o pior não vinha da violência física, mas dos olhares, dos sussurros e do isolamento. Mas chegou um momento em que o silêncio não bastava mais. Dakota Alan Norris não tinha medo de ataques. Ela havia aprendido a detê-los, neutralizá-los e, se necessário, encerrá-los. Sabia girar o quadril na hora certa para redirecionar um soco. Sabia como derrubar um adversário 2 vezes maior com 3 passos e um movimento articular preciso. Essas técnicas foram lapidadas em manhãs inteiras com seu pai. Suor se misturando à poeira no quintal, onde Chuck Norris não apenas lhe ensinava a lutar, mas também a entender quando não se deve lutar. A verdadeira força não está no soco, mas na capacidade de controlá-lo. O silêncio também é uma forma de resistência, desde que você o escolha, não por medo, mas por compreensão. E nunca, jamais use artes marciais para se exibir. Dakota lembrava de tudo. E, em Westlake, vivia conforme esses ensinamentos. Mas manter a calma não significava que tudo seria fácil. Após a primeira semana, os cochichos começaram. Primeiro no refeitório. Alguns alunos sussurravam: aquela garota nova, será que tem algum problema? Nunca vi ela sorrir. Será que é metida? Depois vieram os olhares, não hostis, mas provocativos. Tentavam tentá-la a reagir, a falar, a demonstrar algo para que tivessem do que falar. Ela não respondia. Apenas almoçava sozinha na biblioteca, mergulhada num silêncio suficiente para não ser esquecida, mas também para que ninguém ousasse se aproximar demais. Foi então que o grupo de Carter começou a reparar. Não porque Dakota tivesse feito algo errado, mas justamente porque ela não fazia nada. Não pedia para entrar no grupo, não ria das piadas, não demonstrava interesse por jaquetas de marca ou carros esportivos que buscavam os alunos depois das aulas. A ausência de reação era o que mais incomodava Carter Sloan. Ele começou com piadinhas durante as aulas, na frente dos amigos. Norris. Esse nome me soa familiar. Não era aquele cowboy de filme velho? Ou descendente de algum cara que gostava de dar porrada porque o mundo andava devagar demais? Dakota não reagiu.
Nem levantou os olhos do caderno. Brent Hollister foi mais direto. Durante a aula de educação física, esbarrou nela de propósito ao formar os grupos de corrida. E ainda assobiou fingindo. Foi mal aí. Nem vi que você estava ali. Silenciosa assim vira invisível, né? Outra vez, Jace Maddox tirou uma foto dela escondido na biblioteca. A legenda era: modo padrão do robô escolar. Análise fria de dados. A foto se espalhou entre os amigos dele como piada durante o almoço. Dakota continuava em silêncio, mas ao chegar em casa, ia direto para o pequeno ginásio atrás da garagem, colocava as luvas e socava o saco como se cada golpe fosse um fôlego preso durante o dia. Quando Chuck entrava, ele não perguntava nada. Apenas ficava ali, esperando que ela parasse. E quando ela tirava as luvas e se sentava no banco, ele dizia: "Você tem um ótimo autocontrole. Mas não deixe que o silêncio vire um fardo. Você não precisa aguentar tudo só para ser considerada forte. Só precisa saber que está escolhendo o que é certo." Dakota olhou para o pai e assentiu. Não porque tinha certeza absoluta, mas porque queria acreditar que isso bastava. Mas Westlake não era um lugar onde a calma podia durar muito tempo. Numa tarde, enquanto ela descia as escadas do lado leste do prédio, uma área pouco movimentada, ouviu uma risada atrás de si. "Opa, lá vai a nevasca. Quem se meter congela." Ela nem precisou se virar para saber quem falou. E então, algo, uma bolinha de papel, acertou seu ombro por trás. "Cuidado, Norris. Nem todo mundo gosta desse joguinho de muda e surda para sempre." Dakota parou no meio da escada. Não se virou, não respondeu. Mas apertou a alça da mochila com força, respirou um pouco mais rápido e aos poucos retomou o controle. Ainda escolheu seguir em frente, mas no fundo ela sabia. Eles a haviam escolhido como alvo. E ela estava no limite. No dia seguinte, seu armário foi entupido com chiclete. O cheiro de hortelã misturado àquela substância pegajosa e nojenta escorria pelas frestas, obrigando-a a chamar a equipe de manutenção. Eles não pareceram surpresos. "Coisa simples", disse um dos funcionários ao pegar as ferramentas. "Acontece muito com alunos do primeiro ano." Dakota não disse nada. Calmamente tirou o caderno da bolsa, sentou-se no banco do corredor e fez os exercícios enquanto esperava abrirem o armário. Mas isso só piorou as coisas. Na aula de educação física da sexta-feira, quando ela saiu do vestiário, um grupo de alunos riu baixinho. Brent Hollister vinha do outro lado do corredor, os olhos varrendo o entorno antes de soltar uma gargalhada. "Uau! Cuidado, galera! Parece que a novata tem medo de se trocar com os outros. Ou será que está escondendo alguma tatuagem?" Dakota passou direto sem dizer uma palavra, mas as risadas a seguiram por todo o corredor. Ela ouviu Jace sussurrar para uma aluna. Ela acha que ficar calada é estiloso. Mas quanto mais silêncio ela faz, mais barulho a gente vai ter que fazer. Após a aula, um meme começou a circular na rede interna da escola. Um desenho de um gato usando faixa ninja na cabeça, com a legenda: "Norris não fala. Norris explode." Ninguém assinou a autoria, mas a primeira conta a compartilhar foi a de Jace Maddox. Dakota não reagiu. Ela não respondeu, não retrucou, não fez denúncia. E foi justamente esse silêncio, essa firmeza que não se quebrava, que chamou a atenção de Carter Sloan. Ela não sabia que eles já estavam armando algo. E na semana seguinte, numa escada isolada, no lado leste do prédio de educação física, tudo ultrapassaria os limites que eles haviam testado até então. Quinta-feira, 12h56 da tarde. Dakota saiu da sala de aula de história mais tarde do que de costume. Parte porque entregou o TV com atraso, outra parte porque estava adiando. Naquele horário, a escada do lado leste ficava deserta, sem câmeras, sem professores. Só a luz amarelada de uma lâmpada fluorescente entrando por uma janelinha alta. Ela percebeu que algo estava errado quando a porta ao pé da escada se fechou silenciosamente demais. Um passo. Depois outro. Passos suaves atrás dela. Não barulho.
mas o tipo de som que só se ouve quando alguém tenta não fazer barulho. Dakota parou, e então virou-se. 3 pessoas estavam ali. Carter Sloan, encostado no corrimão, Jace Maddox sentado na barra lateral, girando o celular entre os dedos, e Brent Hollister, mais próximo a apenas 3 degraus dela. Dakota? Carter sorriu, a voz lisa como óleo de motor. Tá com pressa? A gente precisa desabafar um pouco. Nada pessoal. Brent interrompeu com um meio sorriso. É só que a gente tá entediado. Dakota apertou firme a alça da mochila. Eu não me importo. Esse é o problema. Jace disse lentamente, erguendo o celular como se estivesse filmando. Você nunca se importa. Nem raiva, nem medo. Como se a gente nem existisse. Isso faz a gente se sentir insignificante. Brent deu um passo à frente, ficando bem atrás de Dakota. Talvez a gente devesse te lembrar que a gente existe, ele murmurou. Dakota não se virou, mas todo o corpo dela se retesou como um arco prestes a disparar. E então ela sentiu a mão de Brent deslizando por trás, escorrendo pelas costas até se aproximar da parte inferior do corpo, como uma ameaça, silenciosa, lenta, mas inequívoca. Um instante. E nesse instante, os conselhos do pai sumiram. Nada de mantenha a calma. Nada de não se deixe provocar. Só restou o instinto. O instinto de alguém treinado a vida inteira para sobreviver. Reagir e lutar quando a linha é ultrapassada. Dakota se virou. Tão rápido que Brent não teve tempo de recuar. Ela agarrou o pulso dele com a mão esquerda, torcendo-o para trás conforme a anatomia. Um gemido de dor escapou da garganta dele. Com a mão direita, ela golpeou o ombro dele, desequilibrando-o, e com o joelho acertou o interior da coxa, fazendo-o cair de joelhos na hora. Jace pulou da barra lateral. Ei! Mas era tarde demais. Dakota chutou com o calcanhar o abdômen de Brent, jogando-o escada abaixo, rolando como um saco arremessado no chão de azulejo. Carter avançou, furioso. Você ficou maluca! Ele tentou um soco, largo, desequilibrado. Dakota inclinou a cabeça, desviou com levibaviové, afastou o braço dele e acertou com o cotovelo o maxilar. Carter ficou atordoado, cambaleando. Ela não precisava continuar, mas ele tropeçou para frente, tentando agarrar a gola da camisa dela. Segundo erro. Dakota segurou a camisa dele, girou os quadris, abaixou o centro de gravidade e arremessou Carter direto no chão. O corpo dele bateu com um estrondo, como um armário caindo. O impacto fez o ar escapar dos pulmões dele num som curto e abafado. Só restava Jace recuando, celular tremendo na mão. Não chega perto. Dakota não se moveu. Ela apenas ficou ali, entre 2 caídos gemendo e um terceiro paralisado de medo. A respiração dela estava estável. Os olhos frios como gelo. Nunca mais encoste em mim. A voz era baixa, firme, como pedra batendo em pedra. Não diga meu nome. Não me filme escondido. Não pense que eu não sei quem vocês são. Brent ainda gemia segurando a coxa. Carter permanecia imóvel, zonzo. Jace só conseguia balançar a cabeça, branco como cal. Dakota se virou, descendo lentamente os degraus. No final do corredor do 2º andar, uma figura recolheu discretamente o celular. Lina Walsh. Uma garota com quem Dakota nunca trocara mais que 3 frases. 14h40 da tarde. Dakota sentava em silêncio diante da mesa de madeira escura da diretora Margaret Elwell. Atrás dela, 2 placas de honra emolduradas perfeitamente alinhadas. Escola de Ensino Médio, destaque estadual, excelência em gestão educacional, e entre elas, uma foto da diretora apertando a mão de um empresário famoso. A sala era clara, organizada, mas o ar estava mais denso do que qualquer sessão de treino de artes marciais que Dakota já enfrentara. A diretora Elwell sentava à frente dela, com a mão pousada suavemente sobre uma pasta de documentos. Ao lado estavam o vice-diretor Larson, severo, impassível, e a senhora Angela Frost,
assistente de orientação, que tentava sorrir para Dakota sem esconder o nervosismo. Senhorita Norris, disse Elwell, com um tom de voz tão ensaiado quanto neutro. Revisamos as imagens do sistema de segurança na escada leste e lamentamos dizer que seu comportamento foi inaceitável. Larson assentiu e girou o notebook na direção dela. Este é o trecho extraído da câmera. Mostra tudo o que aconteceu. Dakota olhou para a tela. Ela já sabia o que veria. O vídeo começava no momento em que Brent era jogado ao chão. Depois vinha Carter sendo derrubado. E por fim, Jace Maddox recuando com o rosto assustado. Sem som. Sem a parte em que Carter e Jace a cercavam. Sem as ameaças. E, sobretudo, sem a mão escorregando pelas costas dela. O momento que quebrou toda a sua contenção. Gostaria de explicar alguma coisa? Perguntou a Sra. Frost, com voz suave, mas guiando a narrativa. Dakota os encarou. Manteve a calma, mas por dentro, algo havia se partido. Eu só me defendi, disse ela, com voz baixa, mas firme. Eles me cercaram. Um deles me tocou de maneira inadequada. Larson inclinou a cabeça. Infelizmente, o vídeo não mostra nada disso. E os 3 alunos, acrescentou Elwell, apresentaram relatos consistentes de que foram atacados de surpresa, sem motivo. A Sra. Frost disse suavemente, Dakota, entendemos que você possa ter se sentido provocada, mas reagir dessa forma não é justificável. Dakota apertou os lábios, depois assentiu devagar. Não em concordância, mas em aceitação de que não seria acreditada. Por essa razão, concluiu a diretora, somos obrigados a suspender você por 3 dias enquanto conduzimos a investigação. Nesse período, você não poderá frequentar a escola. Dakota se levantou. Entendido. Também precisamos falar com seu responsável legal, disse Larson. Esperamos que seu pai possa comparecer amanhã para uma conversa direta. Sim, disse Dakota, e se virou para sair. Sem protestar. Sem derramar uma lágrima. Apenas uma silhueta ereta deixando a sala da diretoria, enquanto lá dentro, 3 adultos sentiam que haviam resolvido um problema. Resultado 12. O fim de tarde despejava uma luz pálida sobre a cerca de madeira nos fundos da casa. Dakota estava sentada imóvel no degrau que levava ao quintal, com os braços ao redor dos joelhos e o queixo apoiado no cotovelo. A mochila ao lado, ainda fechada, os tênis cobertos de poeira. Ela estava ali há mais de meia hora. Lá dentro, panelas tilintavam na cozinha. A chaleira elétrica zumbia em ritmo constante. Então, como em todos os dias, uma voz rouca e familiar soou da porta dos fundos. Como foi hoje? Dakota ergueu os olhos. Chuck estava ali, sem kimono, só com uma camisa flanela de mangas dobradas, os cabelos ainda úmidos do banho. Ela forçou um sorriso. Tudo bem. Ele não disse mais nada, apenas desceu os degraus e sentou ao lado dela. Os dois encararam o gramado irregular à frente, que antes fora espaço para treinar chutes, agora apenas um vazio silencioso. Depois de um tempo ele disse, normalmente você conta antes mesmo de eu perguntar. Dakota abaixou a cabeça. Sua voz saiu quase num sussurro. Fui suspensa por 3 dias. Chuck parou por um instante. Por quê? Dakota contou. Cada detalhe, sem exagerar o toque, sem suavizar a reação. Apenas a verdade. Como ele sempre a ensinou. Quando ela terminou, o sol já estava baixo. Chuck não respondeu de imediato. Ele apenas perguntou. Eles pediram que eu fosse até lá? Dakota assentiu. Querem que o senhor vá conversar com a direção amanhã de manhã. Chuck olhou fixamente para a frente. Sua voz saiu mais grave que o normal. Então amanhã nós vamos. E vamos ver quem é que realmente tem explicações a dar. Na manhã de sexta-feira, Chuck Norris voltou à escola secundária Westlake. Dessa vez, ninguém ousou impedi-lo na recepção. Eles haviam sido avisados. A diretora Elwell, o vice-diretor Larson e a Sra. Angela Frost
estavam presentes. A reunião foi realizada na sala do conselho no 3º andar. Cortinas fechadas, projetor ligado, garrafas d'água sobre a mesa. Cuidadosa, educada e encenada. Chuck sentou-se. As mãos entrelaçadas sobre a mesa, os olhos passando por cada rosto. Ele não estava com raiva, nem com pressa. Quero uma investigação completa. Sem suposições, sem edições. Quero saber por que minha filha, que nunca teve uma advertência, foi suspensa com base num vídeo incompleto. A diretora Elwell sorriu. Aquele tipo de sorriso usado para evitar um confronto, não para resolvê-lo. Entendemos sua preocupação, Sr. Norris. Mas a escola tem um protocolo claro. As câmeras dos corredores gravam apenas o que o sistema permite, e aquele trecho é tudo o que conseguimos recuperar. E os 3 alunos envolvidos confirmaram que se tratava de uma agressão unilateral, completou Larson. Por isso, precisamos agir conforme as normas. Chuck ouviu tudo, sem interromper, apenas olhando. Ninguém perguntou nada a Dakota antes de suspendê-la, disse ele, com calma. Ninguém avaliou o motivo. Ninguém buscou entender a causa. E vocês chamam isso de justiça? Angela Frost segurou uma pasta. Temos os relatos dos 3 envolvidos acompanhados de laudos médicos. Ferimentos leves, sinais de medo. Um deles teve uma fissura no ombro. Chuck assentiu. E quem registrou o depoimento da Dakota? Silêncio. Elwell respondeu em tom baixo, porém claro. Ela confirmou que agrediu. Tivemos que agir. Não, disse Chuck. Vocês têm que proteger todos os alunos da escola, mesmo quando a verdade não agrada. Um instante de silêncio. Ele se levantou. Não havia mais o que dizer. Eles não estavam prontos para a verdade. Não queriam. Não tinham coragem de encará-la. Antes de sair da sala, ele olhou uma última vez para Elwell. O que é escondido? Cedo ou tarde será revelado. A questão é, quando a verdade vier, de que lado vocês vão estar? Naquela noite, quando Dakota perguntou, Pai, você está bravo? Chuck apenas respondeu, Não, estou decepcionado. Então ele se sentou à mesa e os 2 jantaram em silêncio. Na manhã seguinte, uma dúvida persistente ocupava a mente de Chuck. Aquele silêncio fazia sentido demais. Ele conhecia pessoas que sabiam esconder verdades, no exército, nos bastidores de Hollywood, em conselhos de ética. Elwell e Larson não estavam com medo, eles estavam protegendo algo. Ou alguém. No sábado à tarde, ele pesquisou o histórico de 3 alunos. Carter Sloan, Brent Hollister e Jace Souls Maddox. Tudo se encaixou. O pai de Carter era CEO da Sloan Development Group, o maior patrocinador do complexo esportivo da escola. O nome dele estampava a placa de honra do campo. A mãe de Brent era dona de uma rede de clínicas de estética de luxo, patrocinadora anual do fundo de bolsas. O pai de Jace era membro do conselho escolar, responsável por aprovar o orçamento do ano anterior. Chuck fechou o notebook e as rugas no rosto diziam mais sobre experiência do que idade. Tudo bem, Dakota, pensou. Se eles constroem muros, eu vou encontrar outra porta. Domingo, 3º dia de suspensão. Lena Walsh estava sentada à mesa com o laptop adormecido, o fone ainda pendurado no pescoço, sem carga desde quinta-feira. Desde então, ela não tocava no vídeo, o clipe gravado por acaso do 2º andar, onde conseguiu ver tudo. Inicialmente pensou em apagar. Não é comigo, dissera. Mas no dia seguinte, os boatos se espalharam. Que Dakota estava fora de controle, isolada, perigosa, que havia agredido 3 colegas sem motivo. O estômago de Lena revirava. Ela sabia que estavam mentindo. Todos. Mas também sabia com o que estava lidando. Carter já havia feito um aluno mudar de escola por causa de uma piada. Brent escapou de um incidente que ela mesma presenciou. Jace era capaz de destruir reputações com mensagens anônimas. Lena reabriu o vídeo, assistiu uma vez, depois outra. E não conseguiu olhar para outro lugar.
Dakota se manteve calma até não poder mais. E quando reagiu, foi para escapar, não para ferir. Se fosse eu, murmurou, teria gritado. Ou fugido. Ou congelado. Dakota não fez nenhuma dessas coisas. Lena respirou fundo. Sabia que não conseguiria dormir com aquele vídeo guardado. Mas postar publicamente? Não dava. Viraria alvo. Jace e Carter descobririam. Sua família não teria como protegê-la. Então abriu uma aba anônima. Criou um e-mail no Proton Mail com o nome Truthstream Walsh. Escreveu: achei que o senhor deveria ter isto antes da reunião de amanhã. Anexou o vídeo. Sem título. Sem legenda. Apenas a verdade, crua e inegável. Após enviar, ficou olhando para a tela. As mãos ainda tremiam, mas o peito estava mais leve. 9h08 da manhã. Casa de Chuck Norris. Um som de notificação ecoou no escritório. Um e-mail sem assunto. Truthstream, Walsh @ Proton Mail. Com apenas uma linha. Achei que o senhor deveria ter isto antes da reunião de amanhã. Chuck abriu o vídeo. Seus olhos não piscavam. Dakota descia sozinha a escada. Carter e os outros surgiam de lados opostos. As falas debochadas, claras. O toque de Brent nas costas dela. 2 segundos. E a reação. Golpes precisos. Sem exageros. Apenas o necessário. No final, Jace tremia. O celular caía. No canto da imagem. Cabelo castanho, fones vermelhos. Lena. Chuck permaneceu em silêncio por um tempo. Mas algo nos olhos dele mudou, de serenidade para firmeza ardente. Pegou o telefone e ligou para um velho contato, um ex-advogado militar, agora defensor de alunos e testemunhas. Tenho uma prova, vou te mandar agora. A virada havia começado, e dessa vez não com um grito, mas com um olhar que escolheu ficar do lado certo. Segunda-feira, 10h da manhã. Sala de reuniões do Conselho Disciplinar da Escola Westlake. O ambiente lembrava uma audiência oficial. Mesa longa de madeira, cadeiras estofadas, garrafa d'água ao centro, projetor ligado. Presentes: diretora Wellwell, vice-diretor Larson, Joseph Frost, os pais de Carter, Brent e Jace. E desta vez, também um representante do conselho escolar. Chuck Norris entrou exatamente no horário. Não vestia terno. Apenas uma camisa militar antiga, jeans e um relógio de pulso com arranhões discretos no pulso esquerdo. Seus olhos varreram a sala com calma. Não precisava de apresentações. Dakota vinha logo atrás, casaco alinhado, mochila reta nas costas. Não disse nada. Apenas sentou-se no final da mesa. A diretora Elwell tomou a palavra. Obrigada a todos por chegarem pontualmente. Como sabemos, hoje vamos analisar o caso envolvendo a aluna Dakota Alan Norris e outros 3 alunos. Chuck levantou a mão. Não foi um gesto agressivo. Nem bateu na mesa, apenas ergueu-a com leveza. E todos se calaram. Antes que a senhora continue, eu gostaria de exibir um vídeo, disse ele. Elwell franziu a testa. Senhor Norris, nós... Vídeo completo, disse Chuck. Sem cortes, sem edição. Mostra tudo. Ele tirou um pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa, diante do representante do conselho escolar. Por favor. A tela se acendeu. A luz do projetor iluminou os rostos em silêncio. Dakota descia a escada. Sozinha. Carter, Brent e Jay se acercavam. Comentários provocativos. Olhares sugestivos. A voz de Carter. Você acha que é melhor que a gente? Brent se aproximava. Sua mão deslizava pelas costas de Dakota visivelmente.
Um segundo. 2. Então a reação. Dakota derrubava Brent, neutralizava Carter, controlava Jace. Cada movimento era preciso, sem excessos. Ao final, a imagem de Lena Walsh no topo da escada, com o celular tremendo nas mãos. A tela escureceu. Ninguém disse nada por 4 segundos. Então Chuck se levantou. Sua voz era firme, sem necessidade de aumentar o tom. Isto é a verdade. Não é montagem. Não é relato manuscrito. Ele olhou para Elwell e depois para Larson. Minha pergunta é, por que não procuraram esse vídeo? Ou escolheram não procurar? Larson corou. Elwell tentou manter a compostura. Sr. Norris, não sabíamos da existência de outra testemunha. Porque ninguém perguntou. Interrompeu Chuck. Ele apoiou as mãos de Tunnel sobre a mesa, inclinando-se para a frente, e sua voz desceu de tom. Vocês não quiseram saber a verdade, só queriam encerrar o problema o mais rápido possível. E minha filha foi o alvo mais fácil para isso. Silêncio. O representante do conselho, um homem de cabelos grisalhos e óculos sem aro, falou pela primeira vez. Solicitarei a reabertura completa da investigação e gostaria de manter o vídeo original arquivado. Chuck assentiu. O senhor tem total autorização? Não. Elwell murmurou. Talvez tenha havido uma falha no processo. Chuck a encarou nos olhos. Falhas acontecem uma vez. Isto foi uma escolha. No corredor silencioso, após todos saírem, Dakota caminhava ao lado do pai. Sem dizer nada. A luz do sol atravessava os vitrais, projetando a sombra dos dois no chão brilhante. Você não ficou bravo? Ela perguntou em voz baixa. Chuck sorriu de leve. Não, estou orgulhoso. Dakota parou por um instante. Porque eu lutei. Chuck balançou a cabeça. Porque você aguentou tudo isso. E mesmo assim manteve seus princípios. E quando não dava mais, você não bateu para machucar, mas para escapar. E o vídeo? Quem enviou? Chuck fez uma pausa antes de responder. Alguém corajoso o bastante para ficar do lado da verdade, sem precisar ser aplaudido por isso. A batalha aí havia mudado de rumo. Não com socos, mas com um silêncio no momento certo, e uma verdade impossível de esconder. 3 dias após a reunião disciplinar, um comunicado foi enviado a todos os professores e responsáveis da Westlake. A diretora Margaret Elwell foi afastada temporariamente para a investigação. O vice-diretor Larson foi transferido para funções administrativas sem contato com os alunos. Uma equipe independente revisaria todos os processos disciplinares do ano letivo. Nos corredores, ninguém mais pronunciava o nome Dakota Norris com sarcasmo. O que havia agora era silêncio. O tipo pesado, vindo de quem percebeu que errou. Mas ainda não tem coragem de encarar isso. Carter Sloan, Brent Hollister e Jace Maddox foram suspensos por 3 semanas e obrigados a participar de um programa de reeducação comportamental, criado pelo próprio conselho escolar. Seus nomes desapareceram do quadro de honra. Os sorrisos convencidos que antes dominavam o pátio. Sumiram. Na aula de orientação da segunda-feira seguinte, a Sra. Frost entrou na sala de Dakota com um comunicado. Dakota Alan Norris vai integrar oficialmente o clube de autodefesa feminina da escola. E se ela aceitar, será a primeira instrutora de nível igualitária da história do clube. A sala inteira levantou a cabeça. Alguns olhares ainda eram de dúvida. Mas entre os olhares na sala, havia aqueles sinceros, de curiosidade, de respeito. E pela primeira vez ninguém esperava que Dakota recusasse. Ela se levantou, fez um leve aceno de cabeça. Eu aceito. Naquela tarde, a sala de treino do clube estava mais cheia do que o normal. Algumas meninas de outras séries também participaram. Não para aprender a lutar, mas para aprender a se manter firmes quando fosse necessário. Dakota não ensinava com voz alta. Ela instruía com movimentos, claros, precisos, humildes. Sem arrogância, sem intimidação. Apenas dizia: se alguém segurar seu pulso assim, você pode fazer isso.
Lena não contou a ninguém que havia enviado o vídeo. Não precisava. Mas numa tarde de fim de semana, enquanto Dakota organizava os sacos de pancada na sala de treino, Lena apareceu na porta. Ela trazia uma garrafinha de água e um pacote de lanches. Eu achei que você podia precisar de energia, disse Lena, desviando o olhar. Dakota a encarou por um instante. Então sorriu. Um sorriso leve e sincero. Obrigada, respondeu. Por tudo. Lena ficou vermelha. Não precisa agradecer. Precisa sim, interrompeu Dakota, estendendo a mão para pegar o lanche. Por ter feito a coisa certa, mesmo sem precisar colocar seu nome nela. Lena assentiu. E pela primeira vez, depois de anos em Westlake, sentiu que não precisava mais andar de cabeça baixa. Na volta para casa naquele dia, Dakota caminhava mais devagar que o habitual. Ainda usava a mochila, o cabelo preso, os mesmos tênis discretos. Mas havia algo em seu andar que havia mudado. Já não era o passo de quem evita ser vista, e sim de quem sabe exatamente quem é. Quando entrou no quintal dos fundos, Chuck estava limpando uma velha espada de madeira, uma lembrança dos tempos em que praticava Tang Soo Do. Ele não disse nada, apenas levantou os olhos e a olhou com orgulho. Dakota se sentou ao lado. Acho que não preciso mais evitar o olhar dos outros. Chuck assentiu. E se alguém te olhar da maneira errada? Ela sorriu. Eu fico de pé. E, se for preciso, ensino eles a fazerem o mesmo. Porque justiça não nasce de um soco. Ela nasce da escolha de manter seus princípios, mesmo quando ninguém está ao seu lado. Biblioteca de Westlake. Fim de tarde. Uma quinta-feira ensolarada. O ambiente estava calmo, com apenas o som de páginas viradas e alguns toques de teclado. No canto da sala, perto da janela, Lena Walsh organizava livros devolvidos. Seus fones vermelhos descansavam ao redor do pescoço. A luz do fim do dia passava pelo vidro, iluminando seu nariz e suas bochechas, revelando uma serenidade reflexiva. Uma silhueta familiar surgiu no último corredor. Dakota Alan Norris. Moletom escuro, mochila em um ombro, passos tranquilos como sempre. Oi, disse Lena primeiro hesitante. Dakota parou, acenou com a cabeça. Oi, faz tempo que não conversamos. Lena sorriu de leve. Também acho. Elas ficaram em silêncio por alguns segundos. Não por timidez, mas porque aquele silêncio era estranhamente confortável. Então Dakota disse, ouvi dizer que você recusou o convite para entrar no conselho estudantil. Recusei, assentiu Lena. Ainda estou aprendendo a falar do meu jeito. Dakota ficou em silêncio. Depois puxou uma cadeira ao lado de Lena e sentou-se. Eu também. Mas agora, pelo menos, não precisamos ficar em silêncio sozinhas. As duas riram, baixinho, mas de verdade. Já se passaram 3 meses desde o ocorrido na escada leste. Mas para Westlake, aquilo não foi só um incidente. Foi um começo. A plaquinha na porta da biblioteca agora dizia: Zona segura, tolerância zero para o bullying. O clube de autodefesa feminina dobrou de membros. E não só meninas, alguns garotos começaram a participar também, incluindo Brent Hollister. Carter Sloan não ficava mais no centro do refeitório. Agora sentava-se no canto com um grupo menor. Sor. Aprendendo a ouvir em silêncio. Não o silêncio arrogante de antes, mas o de alguém que está pensando antes de agir. E Jace Maddox, que já foi o garoto das filmagens escondidas. Agora era o primeiro a se oferecer para ajudar o novo grupo de mídia positiva. Ele não pediu desculpas com grandes palavras, mas a cada nova postagem do clube nas redes da escola, era ele quem editava os vídeos. Nenhum deles se tornou perfeito, mas nenhum deles era mais o mesmo. Lena e Dakota ficaram mais um tempo em silêncio. Então Lena perguntou, baixinho, você já desejou que aquilo nunca tivesse acontecido? Dakota pensou. Não, eu queria que não tivesse sido necessário, mas
já que aconteceu. Não queria que tivesse terminado de outro jeito. Por que agora as coisas mudaram? Perguntou Lena. Dakota assentiu. Nem tudo, mas o suficiente para ter esperança. Lena olhou pela janela. Lá fora, um grupo de alunos treinava chutes com o clube de autodefesa. Ela viu Brent dar uma risada ao ser imobilizado por uma colega bem e coisa menor. Nada de agressividade, apenas um garoto aprendendo do zero. Você acha que eles realmente se arrependem? Perguntou Lena. Dakota não respondeu logo. Olhou para Lena. A garota que enviou o vídeo quando ainda não sabia se seria rejeitada por isso. Nós também já ficamos em silêncio, disse Dakota, e escolhemos quebrar esse silêncio. Talvez eles estejam escolhendo de novo. A maneira deles. Antes de sair da biblioteca, Dakota virou-se. Você gostaria de tentar dar uma aula no clube de autodefesa? Perguntou. Acho que os novatos acreditariam em você mais do que em qualquer um, Lena corou. Eu não sei imobilizar ninguém nem revidar ataques. Dakota sorriu. Mas você sabe como não recuar quando é hora de falar. Para mim, isso já basta. Há mudanças que começam quando o silêncio é quebrado. E há amizades que começam quando o silêncio é compartilhado.